brinquedo de criança, mensageiro da esperança, para sempre vou te amar. Diamante negro, emoção e poesia, tradição e alegria, meu amor, meu boi do mar. Brinca meu boi ao redor da vaqueirada, ao cantar dessa toada, meu eterno boi do mar. És a história que o poeta escreveu, és o sangue, és a luta, criação que Deus me deu. Meu boi de pano, boi de rei, boi de orquestra, destemido touro negro, grande rei dessa floresta. Meu boi de pano, boi de rei, boi de orquestra, destemido touro negro, grande rei dessa floresta. Porto Velho, e também uma forma de gratidão por tudo que ele representa na nossa vida, né, com suas experiências, com seus ensinamentos. Eu vou baixar aqui. Então, desculpa o volume mais uma vez. Fazendo um tributo ao menestrel, que não é apenas uma retórica, ele realmente é considerado um menestrel. Daqui a pouco nós vamos mostrar por quê. E também uma gratidão por tudo que ele representa na nossa vida. Eu que o conheço desde 2012, e de lá para cá ele tornou um amigo, é meu sogro, então me ajudava nos ensinamentos, com as suas experiências, com os conselhos. Então, para nós também é uma gratidão. E nós temos hoje aqui, para nos ajudar a falar um pouco de Aloysio Guedes, o amigo, parceiro de muitas composições, também companheiro de longa data e de muitas vivências, o Cláudio Muneiro, né? Lembrando que nosso programa ele tem um apoio cultural do amigo da cultura, Hermut Gouveia. Então, nós vamos dar início a mais esse trabalho, a mais esse dia que é especial, né? Hoje, Independência do Brasil, nós celebramos o grito de independência feito por Dom Pedro, nós nem tanto independentes assim, né? Mas, seu Cláudio, boa noite, seja bem-vindo, obrigado por estar conosco aqui. Boa noite, Nonato, boa noite a todos que nos assistem. Posso dizer assim, uma alegria muito grande falar do meu grande amigo Aloysio, porque ele já se foi, mas continua no meu coração, meu amigo, meu irmão, meu parceiro de longas datas, com toadas, com projetos.
E eu estou à disposição do Donato. Possamos fazer um trabalho muito grande, em forma de tudo num legado muito grande que o Aloysio nos deixou. Nós vamos falar, não é só do Aloysio Guedes, nós vamos falar do pedagogo, do professor, do folclorista, do radialista, essa pessoa abnegada, obstinada, porque nós sabemos como ele enfrentava às vezes e ficava chateado quando os órgãos públicos não ajudavam a cultura do estado de Rondônia, principalmente lá de Porto Velho. Então nós acompanhamos, nós vivemos também essa experiência, nós ficávamos com o coração também angustiado quando ele queria levantar o folclore e não dava certo, né? Aliás, o Aloysio, ele sempre foi uma pessoa de muitos projetos. E as maiores dificuldades que ele encontrava, uma é essa. A realização não. Se ele pegasse uma situação, ele já estava realizando. Ele é um projetista, posso dizer assim, que quando terminava o festival atrasado, ele mesmo com todas as dificuldades já ficava projetando o festival do ano seguinte. Como ele deveria fazer, o que deveria fazer, como ele ia se desenrolar daqueles montes de problemas que ele tinha. Apesar de ele tinha rádio, tinha a escola, tinha tudo, e ele enfrentava toda essa barra, assim, com muita fé, com muita dedicação, como sempre ele foi. Pois é. Quando ele vinha em Manaus, ele dizia que ele vinha recompor as energias, né? E vinha buscar inspiração. E já trazia, né, o projetinho para dizia assim, me deixe lá com o Cláudio e me pegue depois. A gente deixava de manhã só para buscar no outro dia, praticamente, mas no final da tarde dizia, aí, botou os assuntos em dia, não, ainda ficou um pouco para amanhã. Então era assim, e eu dizia, por que é menestrel? O menestrel foi o próprio povo de Porto Velho que dedicou o título. Bruno, coloca aquele videozinho. E entregue pessoalmente ao menestrel Aloysio Guedes. Em nome da Prefeitura de Porto Velho, na pessoa do nosso prefeito Wildon Chaves, nós reconhecemos o menestrel Aloysio Guedes, uma figura que tem na história cultural de Porto Velho a sua grande importância. Daí esse reconhecimento no dia de hoje. Meu querido Aloysio Guedes, eu sou um pouquinho mais jovem do que você, mas a gente já se conhece pelo menos há uns 40 anos. Então, a sua batalha sempre foi essa, e nós temos em você uma pessoa guardada no coração. E Porto Velho tem que reconhecer a sua história, a sua vida dedicada à cultura popular de Porto Velho. Então, em nome do prefeito Wildon Chaves, eu passo a você essa singela homenagem para você guardar de coração. Meu muito obrigado, meu amigo. Eu aproveito para mandar um abraço lá para Porto Velho. Eu sei que tem muita gente lá assistindo. A família está reunida com certeza. A dona Eleida, o Hudson, a Ingrid, a avó Verônica, a tia Rita, o Magno, o Sanche, a Patrícia, todas as pessoas que fizeram parte da vida do seu Aloysio. Então, a vocês um grande abraço. Nós vamos continuar aqui tentando fazer essa homenagem. Não foi fácil fazer, viu, Bruno? Eu dizia até para a Leda hoje que eu vou pegar um puxão de orelha do Bruno, que é o diretor, porque ela queria colocar tanta coisa aí, não dava, e aqui ainda tentamos ajeitar, né, Bruno? Mas
nós estávamos conversando agora, seu Cláudio, tinha uma música que começou, não foi, Bruno? A toada, deixa eu ver se eu me lembro aqui, tem tanto papel, Mensageiro da Esperança. Sim. O que o senhor tem para dizer sobre essa toada, seu Cláudio? Olha, Mensageiro da Esperança. Ele fez essa toada, ele me falou nessa toada, que aí nós acertamos lá em casa. Essa toada, ele, num momento assim, de muita dificuldade no festival folclórico, e ele pensou, uma vez, em desistir. Pensou em desistir do festival. Porque ele andou meio doente, meio debilitado, e pensou em desistir. Mas, ao mesmo tempo, depois ele pensou em que não devia abandonar aquilo, que aquilo ali era a vida dele. Ele junto daquilo ali, ele estava junto dos amigos, estava junto das amigas, que ele tinha sempre me falou da influência muito grande que ele tinha com os brincantes, com os diretores, com tudo. Inclusive com o Nonato aqui. Aí então ele trouxe essa toada quase toda feita, e nós ajeitamos ela, Mensageiro da Esperança. E essa toada, ela foi muito entendida pelo jurado, que quando ele me falou que quando ele cantou essa música, ele sentiu o jurado, deu um sorriso para ele e balançou a cabeça. Mensageiro da Esperança. Então, essa toada tem muito a dizer com o Aloysio Guedes. Ok. Tantas outras, né? Nós temos aqui uma mensagem da irmã do Werner Botelho, que também nos deixou ano passado. Werner. E que ela não pôde fazer um videozinho, mas ela mandou uma mensagem dizendo o seguinte: ao Menestrel de Rondônia, obrigada por ser uma pessoa apaixonada pelo folclore, obrigada por ser nosso amigo. Lembrar de você é mostrar a importância enquanto manifestação do folclore de Rondônia. O folclore rondoniense se enche de orgulho quando falamos de Aloysio Guedes. São muitas as manifestações culturais oriundas de suas ideias, que deixarão marcas eternas no coração de todos, amantes do folclore e que te amaram nessa terra. Islene Botelho e família. A Islene é irmã do Werner. Para a dona Islene Botelho, tem uma mensagem também para ela. Quando ele contratou o Werner, ele ligou para mim umas 11 horas da noite. Cláudio, eu acabo de fazer uma contratação de ponta, um artista de ponta, renomado. Aí eu disse, quem mais? O Werner Botelho. Eu digo, pô, você conseguiu fazer com o Werner Botelho? Consegui. Aí ele estava muito, eu digo, olha, você conseguiu um grande artista, eu tenho certeza que o seu boi vai dar uma subida enorme agora, porque o Werner é um idealista, é um grande artista, e ele tem muita noção de trabalho, ele é acostumado a lutar com facilidade e dificuldades. Então você contratou um grande artista, eu tenho certeza disso. E no ano que o Werner estava lá, o boi teve um desenvolvimento espetacular. Sim. Espetacular mesmo. E o boi disse, eu posso dizer assim, que foi uma outra era depois do Werner. Uma outra era para melhor, né? O seu Luiz sempre gostava de ser vanguarda. Então, quando ele queria que todos levantassem ao mesmo tempo. E ele dava esse exemplo. Então, ele levou gente daqui para ajudar a soerguer o festival de lá, o folclore de lá, né? Como o senhor já falou que lá são 12 bois, o Bruno. 12 e aqui bois, quando tem 3 divididos em categorias, lá são 12 recebendo o mesmo valor. E é complicado lá, é só quem está lá mesmo para vivenciar, e a gente sabe dessa dificuldade. Que é antigo amigo de infância, o Severino, que também acompanhou lá na Federon, grande amigo, o Eduardo Gomes, o Pata Cega, o Zé Comichão, já ouviu falar do Zé Comichão, Cláudio? O Zé Comichão era um grande amigo do seu Luiz, estava lá todo dia passava para bater um papo com o seu Luiz. O Zé Comichão vai aparecer daqui a pouco, e era uma pessoa que é do Corre Campo de lá, mas ajudava lá o Diamante Negro. Então era uma pessoa que sempre estava acompanhando. A dona Miriam, um abraço, dona Miriam. O seu Ferraz, que é o Aloysio era futebolista também, jogava bola, né, no início. Não, dessa então, eu não sabia não. Então, do futebol lá, o seu Ferraz.
Flávio Daniel, que era quem guardava as alegorias, era um artesão também. O Antônio Ocampo, que é o presidente da Funcultural, é o que apareceu agora entregando a placa para o seu Aloísio. O Ernesto Melo, compositor. A Neila, esposa do Reinaldo, o próprio Reinaldo. Agradecer o Nilton, Delzimar. E também nas toadas que ele fazia, Cláudio, ele como educador sempre colocava essa questão de colocar uma mensagem ali para os jovens, para as pessoas, né? Uma mensagem. Inclusive, no Remanso do Rio Madeira, tem uma parte que diz assim, não é bem esticado. E ele lá mandou o Udes fazer com que a batucada parasse nesse Aí depois ele me disse que tu entendeu desse é uma exclamação ou é uma interrogação? Aí eu disse, rapaz, é uma interrogação. Foi isso, uma interrogação, porque aí estão dividindo o ouro e a alegria e a festa, mas não estão vendo que a floresta amazônica é patrimônio da mãe natureza. Ele era um crânio. Ele manjava longe as coisas. Então, quando as pessoas os jurados, e essa toada, ela recebeu 4 jurados, né? Sim. Foi 10 dos 4 jurados. Era uma toada que falava. Quando foi alagar aquela enorme área de lá para ir alagar todo o território, uma cachoeira que é famosa, encantada, que chamava, uma igrejinha, uma série de coisas, Santo Antônio, o marco da divisa. Então, do Amazonas, uma série de coisas foi alagada, foi destruída para fazer a usina lá, né? A barragem da usina. Então o marco da criação, tudo foi de águas abaixo. Se o progresso é o minério da cura, o ouro de tanta riqueza, e o patrimônio é patrimônio da mãe natureza. Isso aí. O mundo de toda, aquela 3, né? Negro é arte, é cultura, porque é tradição do boi. Do passado ao presente de glória, as lembranças do velho amor. Diamante negro é raiz de um povo, tradição que preserva a cor. A dona Elida, Luiz Guedes, com guerreiros, 10 miúdos, Flavinho, bolso do boi. A toada foi o ano quem cantou. O boi da beleza, boi da Zona Sul. A Santa Clara clareou o meu boi para brincar. No terreiro do contrário, consagrou-se campeão. Me respeita, boi da baixa, eu não sou imitação. Aprendi com o mestre Guedes pra te dar essa lição. Vamos vencer, vamos cantar, fazer valer, braço no ar e a arena inteira vibrando pra lá e pra cá. Vamos suprir, predominar, estremecer, desafiar e fazer o contrário, refém do seu curral. Eu sou diamante negro, sou a força da nação. Na cultura desse povo, você sempre campeão. Eu sou diamante negro, sou a força da nação. Na cultura desse povo, você sempre campeão. Esse é o desafio do boi diamante negro. Vambora! 2006. Te prepare, contrário. Diamante negro é arte, é cultura, porque é tradição, meu boi. Do passado ao presente de glória, as lembranças do velho amor. Diamante negro é raízes do povo, tradição que preserva a cor. A dona Elida, Luiz Guedes, guerreiros, mestre Udes, Flavinho, bolso do boi. A toada foi o amo quem cantou. O boi da beleza, boi da Zona Sul. A Santa Clara clareou o meu boi para brincar. No terreiro do contrário, consagrou-se campeão. Me respeita,
foi da faixa. Eu não sou imitação. Aprendi com o mestre Guedes pra te dar essa lição. Vamos vencer, vamos cantar, fazer valer, braço no ar e a arena inteira vibrando pra lá e pra cá. Vamos suprir, predominar, estremecer, desafiar e fazer o contrário, refém do seu curral. Eu sou diamante negro, sou a força da nação, da cultura desse povo, vou ser sempre campeão. Eu sou diamante negro, sou a força da nação, da cultura desse povo, vou ser sempre campeão. Diamante negro é arte, é cultura, porque é tradição, meu boi. Do passado ao presente de glória, as lembranças do velho amor. Diamante negro é raízes de um povo, tradição que preserva a cor. Aldonelida, Lisão Guedes são guerreiros, mestre hoje, Flavinho, vosso do boi. A toada foi o ano quem cantou. O boi da beleza, foi da zona sul. A Santa Clara clareou o meu boi para brincar. No terreiro do contrário, consagrou-se campeão. Me respeita, boi da faixa, eu não sou imitação. Aprendi com o mestre Guedes pra te dar essa lição. Vamos vencer, vamos cantar, fazer valer, braço no ar e a arena inteira vibrando pra lá e pra cá. Vamos suprir, predominar, estremecer, desafiar e fazer o contrário, refém do seu curral. Eu sou diamante negro, sou a força da nação, da cultura desse povo, vou ser sempre campeão. Eu sou diamante negro, sou a força da nação, da cultura desse povo, vou ser sempre campeão. Oi, estamos de volta. Histórias cada vez mais enigmáticas, né? E também nos toca o coração. Mas eu quero mandar aqui um abraço agora para Francilene Doraci, que está nos acompanhando. Hudson Guedes, Diamante Negro, mandando um 10 para nós. Boa noite. Hudson Guedes falando boa noite, Nonato e Cláudio Muneime. Obrigado. A gente fala também sobre o remanso do Rio Negro, nós já conversamos sobre ela, né? Rio Madeira. Rio Madeira. Rio Madeira, verdade. Mandar um abraço para Marcei Moreira, a Luiz, um dos maiores ou o maior incentivador da cultura popular em Rondônia, vai deixar muita saudade. Hudson Guedes falando que está em Porto Velho, linda homenagem. Tia Rita Buzaglo, boa noite. Lá de Porto Velho também a tia da minha esposa, já como sou da família, eu chamo de tia também, né? Irmã da dona Eleida. O Lucas Matos também está acompanhando. E vamos de toada, né? Essa é uma composição dele próprio. Antes disso, posso dar a palavrinha? Pode falar, não. Pô, Desculpa aí. Não. Foi convidado, vai falar? Eu quero mandar dona Eleida com a família, a Hudson, que vocês estão atravessando um momento muito difícil. Eu já atravessei isso quando perdi minha mãe. É muito difícil, mas Deus vai confortá-los e vocês vão ter uma saída para isso aí. Não esquecendo que a gente nunca esquece. Parece que quando a gente perde, ama muito mais ainda. Então, mas Deus vai dar força para vocês, se Deus quiser, e vocês vão continuar, se Deus quiser, com Diamante Negro, porque
Isso aí é o coração, continua sendo o coração do Aloísio, o Diamante Negro. O Aloísio não dava 5 palavras, 3 era do Diamante. 3 do Diamante. No dia que ele fundou um grupo, o Aimee, dançava numa pracinha. Ele ligou para mim, Cláudio, rapaz, o meu grupo, as meninas organizaram aqui com os meninos, organizaram um grupo aqui, nós fomos dançar numa pracinha, a pracinha estava quebrada. Aí arranjaram, parece que um conceito para praça, cimento, não sei o que, ajeitaram a pracinha e esse grupo tomou um impulso enorme. Quer dizer, tudo o Aloísio tinha em mente, tudo ele colocava em prática e dava certo. Então o Aloísio era um realizador, um cara realizador. Então não se pode esquecer nunca o Diamante Negro. O Diamante Negro sempre está presente no Aloísio Guedes e vai ficar na família Aloísio Guedes. Um abraço, dona Leida. Falando também em Grupo Aimee, a Aimee está até aqui com a camisa. Essa menina que está aqui é minha filha. Aimee, né? Uma homenagem que ele fez a ela. E que está dando certo, está dando alegria pro boi. E nós fomos os primeiros a mandar as camisas para ele, para vestir as meninas lá, né? Sim. A Aimee está programada para nascer em Porto Velho, mas devido às circunstâncias, um assalto que nós sofremos dentro da casa dele. Me falou isso, me contou. Onde eu fiquei com a arma do bandido na minha cabeça. E ele levou uma coronhada, né? Ele me falou nisso. Por isso nós trouxemos a Leida para ter a Aimee aqui. Eu acho que foi por isso que ele homenageou a minha filha, a neta querida dele. E nós vamos de toada. Homenagem à composição dele também, tá?
fazer seu ritual no alto do boi bumbá. Uruê, 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 uau, uau. Moça bonita, guerreira tupinambá. Uruê, 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 uau, uau. Cunhantã, moça bonita, guerreira tupinambá. Bravos guerreiros que o precurso a terra possui. Reserva a natureza onde teu povo habitou. Bravos guerreiros que o precurso a terra possui. Preserva a natureza onde teu povo habitou. Urueus, uruê, 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 uau, uau. Cunhantã, moça bonita, guerreira tupinambá. Uruê, 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 uau, uau. Cunhantã, moça bonita, guerreira tupinambá. Gente, eu quero pedir desculpa aí pela emoção. Eu pensava que iria conseguir, né? Dizem que eu sou frio, né? Sou durão, duro na queda, mas eu realmente não aguentei a emoção, desculpa. Se eu não conseguir, o seu Cláudio está aqui para dar continuidade ao programa. Seu Cláudio, o seu é amigo do seu Luiz há bastante tempo, muito tempo, né? Como foi que começou essa amizade? Então, essa amizade ela começou em 1992. Ele estava cobrindo um festival do Corre Campo, quando fazia 50 anos, se não me falha a memória. E aí eu fui responsável de ser entrevistado por ele. Aí nós começou a entrevista, uma entrevista que demorou quase 45 minutos, como eu falei ainda agora, o câmera está chateado comigo, né? Com tanta conversa, e ele me pelar com a máquina no ombro. Então, depois dali nós saímos para tomar um refrigerante e entramos pela madrugada. E dali nós ficamos amigos. Eu peguei o endereço dele, ele pegou o meu e ligou para minha casa. Aí nós ficamos amigos. Ele trabalhava na Rádio Cariri de Porto Velho. Ficamos amigos de lá para cá. E quando ele fundou parece que o Corre Campo. Ele estava no Corre Campo, Ele resolveu fazer um boi para ele mesmo. Fundar um boi para ele. E reuniu o pessoal, reuniu o pessoal. Não brigou no Corre Campo, saiu bem. Porque a Luiz não brigava, não. A Luiz não era disso, não. Aí saiu, fundou o boi dele. Nesse fundamento, eles levaram quase 15 dias para escolher o nome do boi. Quase 15 dias, não escolhia o nome do boi. Um dava o nome, outro dava outro nome, um não gostava, outro não gostava, e o nome do boi não saía. Não foi um dia de manhã, ele saiu para trabalhar. Pegou a bolsa dele, está embaixo do braço. Quando ele atravessou a rua, ele viu uma caixinha de bombom, de chocolate, parece no chão, com o nome Diamante Negro. Ele pegou a caixinha, botou no bolso e escolheu o nome do boi. Aí dali para frente ele foi embora com o boi. Aí eles fundou o boi, ajeitaram, passaram muita dificuldade, que para montar um boi é difícil começar. É preciso ter coragem, ter muita vontade, força de vontade. Porque o folclore não tem apoio de ninguém, não. O folclore é você mesmo. É você mesmo. O folclore não tem apoio, não. Então ele foi um gigante na frente do Diamante Negro. Um gigante. E o Diamante Negro foi um boi que foi se projetando muito rápido. Muito rápido. Pela vontade que ele tinha, pelo que ele procurava entender com os outros. Conversava com um, conversava com o outro, e montava aquele entendimento. E o boi foi se desenvolvendo. Uma vez ele me mostrou um projeto, tipo uma espécie de uma maquete, já para o ano seguinte. As tribos, os bois, as tribos coreografadas, o boi. Uma coisa muito, muito organizada. Ele sempre foi organizado.
Aí ele escolhia os itens que iam cantar. Escolhia os itens. Um desses itens que ele muito elogiava, não por ser filha dele, mas que dançava muito bem, foi a Leda. A Leda. Aí no Nato vai lá e tirou a Leda. Aí foi lá e tirou a Leda do Cunhaporanga. Foi campeão vários anos de Cunhaporanga. Então, e os outros itens, ele chamava, ele conversava. Ele tinha aquele prazer de ter os brincantes como se ele fosse da família dele, filho dele, muito organizado. E hoje o Diamante encontra no lugar de um boi bumbá grande, muito grande. Porque com o dinheiro que recebe, ele é um boi bumbá grande. Como uma vez nós fomos para o carnaval. Fomos no carnaval, ele veio para cá para nós irmos para o carnaval. Fomos para o carnaval. E lá na avenida, no Sambódromo, aliás, ele viu os grupos carnavalescos. Aí ele falou para mim, rapaz, nós temos muitos artistas bons, muito bons, porque para montar um carnaval desse com 200 mil reais é preciso ter muita coragem. Aí eu falei para Luiz, isso aí quando termina, as escolas estão endividadas, endividadas para pagar tudo que vem por trás. Isso é muita força de vontade desses artistas fazer isso. É igual com boi. Você vê que hoje tem pouco bois. Por quê? As dificuldades são grandes. É correr atrás, muito correr atrás. O Donato sabe disso. O Donato foi presidente de boi e sabe disso. Eu fui presidente de boi e sei disso. Rapaz, eu não dormia. Só com problema, dívida, um bocado de coisas. O seu Luiz ele tinha facilidade assim em termos, em aspas, entre aspas, mas ele tinha muitos amigos que acreditavam nele, nos projetos dele. E ele sempre buscava esses patrocinadores, né? Sim, Agora, uma curiosidade do aniversário do boi, o boi foi criado no dia 1º de janeiro, eu não sei o ano, mas dia do aniversário dele, 1º de janeiro, né? Sim, Então, tem tudo a ver aí com... Realmente, é como o senhor falava, se 5 palavras que ele conversava com a gente, tinha 3. Agora, ele como compositor também, ele se relacionava com outros compositores, né? E muitos trabalhos foram para lá e também vieram para cá para nós. Foi. Um deles é o Marco Freire, que está aí para dar uma mensagem para nós. Meu nome é Marco Freire. Eu conheci o senhor Aloysio há aproximadamente 3 anos. Porque eu sou compositor, ele também era, então a gente conversava muito sobre música, né? A gente teve afinidade sobre a música. Eu inclusive enviei algumas obras minhas para o Diamante Negro, no Festival Flor do Maracujá, né? Que ele me pediu algumas músicas, eu enviei. Então assim, a gente estava sempre conversando, sempre colaborando com ideias, com projetos, com coisas novas, né? Um com o outro. Mas o principal de tudo foi a nossa amizade, que realmente se consolidou durante esses anos. E nós nos tornamos grandes amigos. A gente conversava sobre várias outras coisas, não era só somente sobre música, sobre arte. E realmente eu percebi nesse período, né, da nossa amizade, que realmente ele é uma pessoa diferenciada, uma pessoa rara, é uma pessoa assim, amiga, é um grande pai, um grande avô, um grande esposo. Então é uma pessoa que eu admirava, né? Que eu admirava em todos os sentidos, não só na determinação dele para manter a cultura de Porto Velho, né? A cultura, contribuir com a cultura do norte em geral, mas principalmente pela pessoa que ele era. E assim, foi realmente uma tristeza muito grande saber que ele foi para outro plano, mas que ele fique sabendo que nós vamos tocar os projetos dele e vamos tocar outros projetos também, tá? Para orgulhar o senhor Guedes. Tudo que ele fez até hoje não ficará em vão. O que ele fez até hoje ele vai deixar como legado, mas nós vamos tocar e com mais vontade ainda, para ele se orgulhar de nós lá de cima e ficar muito feliz com a gente. Eu agradeço essa oportunidade de poder falar sobre esse grande ser humano, tá? E fiquem todos com Deus.
Ok, estamos de volta aí, vocês estão vendo aí que não está sendo fácil, né? Foi uma produção aí que a Leda, que quer mandar um abraço, está sendo uma guerreira muito forte, também ajudou a produzir esse programa. Eu queria mandar um abraço para a Débora Cordovil, que está aqui conosco, também participando. O Francilene Doraci, ela disse que minha filha, hoje casada e tem 2 filhos, chorou muito. Ela, enquanto adolescente, brincou no boi e sempre foi apaixonada pelo boi, né? Sim. A dona Rita Buzago mandando força, obrigado, tia Rita. O Dalvan é uma pessoa engraçada, não, enigmática assim, porque ele é deficiente auditivo, mas ele era um dançarino, um bailarino do grupo Aimee, né? E participava. E o seu Guedes, enquanto educador, e é uma família de educadores, né? A esposa, dona Eleida, professora, o Hudson é professor também, formado. Tem 2 filhas que eu quero mandar um abraço para as 2 do primeiro casamento, que é a Sama Costa e a Simone, que também são professoras, né? E a Leda é pedagoga. A Leda também é pedagoga. Então é uma família assim de educadores. Uma família de educadores, né? E eles trabalharam muito com os jovens. E eu acho que a grande parte da juventude de Porto Velho passou pelas mãos dele, enquanto ele trabalhava lá. Tem até aqui os colégios que ele trabalhou. Tem aqui o colégio Bento, João Bento, né? E ele também trabalhou na parte lá dos salesianos, né? Então foi uma pessoa que teve a juventude dedicada. Ele tem essa dedicação, né? Então e ele também foi um radialista, comunicador, educador. Nós temos aqui o Bruno, que também é professor. Eu digo que o Bruno, ele também está na vanguarda, porque o que o Bruno começou a fazer aqui com a rádio web, o senhor Luísio fez. Se lembra em 92, quando veio aqui lhe entrevistar? Lembro. Ele veio transmitir pela Rádio Folclórico do Amazonas para Porto Velho. Porto Velho foi. O que o senhor tem a dizer a mais sobre isso, senhor Cláudio? Não, ele veio transmitir e na época era um desafio isso. Era um desafio, mas ele fez uma transmissão muito boa, por sinal, muito digna daquele momento, que o festival atravessava uma fase não muito ruim, mas também não muito boa, porque o festival sempre atravessou fase com dificuldade, né? Mas só de ele, aquela transmissão, aquela de trazer uma equipe de fora para divulgar o festival, ela foi muito boa. Foi muito boa, foi muito prazerosa, inclusive. Nós que brincávamos, nós sabia que aquilo ali estava sendo retransmitido para. E era na bola da Suframa ainda, né? Era um tablado, né? Era bola da Suframa, tablado. Onde foi um dos melhores festivais, bola da Suframa. Inclusive, o Nonato sabe disso, que o Nonato brincava na Casa da Marra, uma das grandes quadrilhas que eu nunca esqueci, Casa da Marra. O Nonato brincava lá. Então, E eu lá, fazendo entrevista com a Aloysio Guedes, hoje o pai da esposa dele. Então foi um momento muito, muito bom da vida da gente, assim, a gente relembrando isso, é muito bom, porque as dificuldades tornaram-se facilidade, tornaram-se a alegria da gente, aquilo tudo. Como era do Aloysio, é dificuldade, mas para ele é uma alegria. Ele tem um amor naquele boi, ele tem um amor naquilo que ele fazia. Então, a camisinha do Aloysio, diamante negro. Grupo Aimee, domingo, todo dia, assim, ele estava com o boi, ele estava do lado do boi. Então aquilo ali para ele era tudo na vida. Então o Aloysio deixa o legado não só no boi, mas na cultura popular. Na cultura popular, não só de Porto Velho, mas com a nossa, porque havia uma dedicação muito grande, que muitos donos de brincadeira botam a brincadeira, mas não tem aquela dedicação de fazer aquilo tudo. Verdade. O Aloysio não, era um dedicado, era um folclorista de sangue nato. O cara tinha o folclore no sangue. E você perguntava pelas quadrilhas, ele sabia. Perguntava pelo cangaço, ele sabia. Perguntava pela dança num passo, ele sabia. Uma das vezes disse, Aloysio, eu vou procurar numa casa dessa que vende artigo de macumba aí, para comprar um livro para a gente saber as coisas
Aí ele diz, compra porque isso é uma cultura. É. É uma cultura, é uma religião, é uma cultura. E geralmente essa cultura a gente usa no carnaval, usa no boi. Compra que vai ser bom para nós. E seu Cláudio, ele trabalhou no colégio Kepler, Eduardo Lima e Silva, Getúlio Vargas, 21 de abril e tantas outras, né? E assim, mesmo já tendo a graduação, pós-graduado em gestão escolar, metodologia do ensino superior, ele ainda continuava estudando, estava fazendo mestrado, está terminando agora. Eu me lembro que nós fizemos um curso online de arqueologia amazônica, e ele sempre, olha, quando tiver alguma coisa de curso aí, eu quero participar. Ele queria fazer antropologia. Queria fazer antropologia aqui, acompanhar o pessoal daqui de Manaus. Queria vir morar em Manaus para poder fazer isso, né? Mas não foi possível. Mas ele também foi radialista, né? Ele passou 40 anos na radiodifusão, e eu digo que tem tudo a ver com o educador, com a comunicação. Ele gostava de fazer isso. Ele tinha o programa todo sábado, Raízes e Tradições, que eu peço ao Hudson que abrace essa causa e dê continuidade, porque também era uma coisa que ele gostava. Ele só não fazia os sábados quando vinha aqui em Manaus, mas mesmo assim se preocupava em mandar as orientações para lá, né? E um programa, por sinal, muito bem ouvido, né? Sim, lá muito era... bem ouvido, porque para você ver como a Luísa assim, ele escolhia, ele sabia o que o povo gostava, ele fazia o que o povo gostava. Então as músicas dele, tudo era que o povo gostava. Sim. E caía no agrado do povo. Por isso que o programa dele tinha assim, uma audiência muito grande. Sim. Quando nós começamos aqui, e o Bruno é sabedor disso, ele estava todo sábado aqui com a gente, estava lá, a Luísa Guedes assistindo, o nosso programa, acho que o último ele também assistiu, não foi? E mesmo sendo radialista, ele dava mais dicas para cá, porque aqui é uma outra plataforma, é uma outra dinâmica, né? Uma outra estrutura, mas ele, como radialista, ele dava os toquezinhos e dava umas orientações. E 2 pessoas acompanharam ele nessa época aí. Olá amigos, alô você que está assistindo esse vídeo, eu sou Marcelo Melo, aqui da Rádio Rio Madeira FM. Minha amizade com o professor Aloysio Guedes já vem mais de 30 anos. Eu era cinegrafista, repórter cinematográfico quando conheci o Boi Bumbá Diamante Negro. Conheci primeiro o Boi, fazendo a cobertura do evento. Depois, com o tempo, conheci a família do professor Aloysio Guedes. E daí a gente começou a conversar, eu conheci alguns projetos, algumas ideias. Conheci como professor, conheci como folclorista e como radialista. Tive o prazer de entrevistá-lo aqui na rádio, no meu programa. Minha mensagem é que, como muitos vão falar, esse projeto não pode morrer. Nem o Boi Bumbá Diamante Negro, nem o Raízes e Tradições. Fiz um convite para o Hudson, para continuar o projeto, até mesmo com outro nome, Nossas Raízes, Nossas Tradições, uma coisa nova, mas com o mesmo sentimento. Que todos recebam esse carinho e essa homenagem ao nosso saudoso já professor Aloysio Guedes. Bom pessoal, olá, tudo bem? Eu sou o Josué Santos, sou sonoplasta aqui da Rádio Rio Madeira FM e estou aqui para prestar a minha homenagem ao professor Aloysio Guedes, que nos deixou essa semana, e dizer em poucas palavras tudo que ele representava para a nossa emissora e também para nós, companheiros de rádio que conviveram com ele, que eu, pelo pouco tempo que a gente ficou trabalhando junto, eu aprendi muita coisa com ele. Ele me ensinou bastante aqui na sonoplastia, nunca tinha trabalhado com ele, então foi uma, como que ele falava, uma faculdade. Passar por ele é complicado, mas eu me saí bem, graças a Deus. Tive o prazer de fazer o último programa com ele. Então, vai aqui o meu abraço a toda a família, os meus sinceros sentimentos de pesar. E que não é porque ele nos deixou que vai acabar o programa, ele vai cair no esquecimento, não, nada disso. O programa com certeza vai continuar. Temos o apoio da família, dos seus familiares, dos amigos, da direção da rádio. E o Raízes e Tradições não morreu.
não vai acabar, vai continuar assim de um modo diferente, mas vocês podem ter certeza que o professor sempre vai estar nos nossos corações, nos corações de todos os seus familiares e de todos os que conheceram. Fica aqui a minha homenagem, e onde quer que o professor esteja, tenho certeza que ele vai estar olhando por nós e agradecendo por não ter deixado o programa acabar. Bem, os depoimentos são de pessoas que acompanharam ele. Aí o Josué fez o último programa, o sonoplasta dele, né? E aí a gente via quando ele fazia o programa, não sei se você assistia, seu Cláudio, assistia? Ele se levantava, ia lá discutir como colocar uma outra música, tal, combinava, né? Ele mesmo fazia a transmissão do programa dele. Mas é assim, eu queria mandar um abraço pro Leandro Lima, o tecladista da banda do Diamante Negro, o Valci Nonato, que era charango e voz, e também compunha com ele, né? Muitas, inclusive algumas toadas que nós ouvimos agora aqui. O Michel Ortiz, que era o contrabaixo, o Neto Word, que eu tive o prazer de conhecer quando nós fomos lá no passado. Ele teve grandes amigos que conseguiram levar com ele o Arlindo Júnior. O Júnior foi lá dia 1º de junho de 2019, foi quando ele também recebeu o título de menestrel, né? Então foi uma festa muito bonita. E eu conheci o Neto Word. Também o Jefferson Couteiro, que é o levantador de toadas, né? E já falei do Sanchi, da Patrícia, que são duas pessoas que também estão sempre ajudando lá. A Patrícia e o Sanchi são padrinhos do filho do Hudson. Enfim. Mas, seu Cláudio, tem uma toada agora aqui que nós vamos ouvir, que é Divina Mãe Natureza. Não foi com o senhor, não, né? Não. Essa toada ele fez, parece sozinho, essa toada. Então, vamos aí uma sequência, né? Das duas toadas, depois a gente volta com o Mensageiro da Esperança, que aí só vai dizer como é que foi feita essa aí. Tá bom. Tá bom? Azul e branco são as cores da minha paixão. Pois diamante é arte, é o amor que fascina, pura sedução. Pois diamante é arte, é o amor que fascina, pura sedução. Azul e branco são as cores da minha paixão. Pois diamante é arte, é o amor que fascina, pura sedução. Pois diamante é arte, é o amor que fascina, pura sedução. Vamos levantar a bandeira azul e branca. Te cuidar contrário, vou acabar com a tua banca. Vamos levantar a bandeira azul e branca. Te cuidar contrário, vou acabar com a tua banca. Gira, vem brincar, chegou e combate. Diamante tem magia, faz o contrário chorar. Chega dois pra lá e dois pra cá. Pega água com açúcar, pro contrário se acalmar. Gira, vem brincar, chegou e combate. Diamante tem magia, faz o contrário chorar. Chega dois pra lá e dois pra cá. Pega água com açúcar, pro contrário se acalmar. Azul e branco são as cores da minha paixão. Pois diamante é arte, é o amor que fascina, pura sedução. Pois diamante é arte, é o amor que fascina, pura sedução. Vamos levantar a bandeira azul e branca. Te cuidar contrário, vou acabar com a tua banca. Vamos levantar a bandeira azul e branca. Te cuidar contrário, vou acabar com a tua banca. Gira, vem brincar, chegou e combate. Diamante tem magia, faz o contrário chorar. Chega dois pra lá e dois pra cá. Pega água com açúcar, pro contrário se acalmar.
Lira, baby, caixa, boi, bumbá. Diamante tem magia, faz o contrário chorar. Dica dos pra lá e dos pra cá. Pega água com açúcar pro contrário se acalmar. Diamante negro, meu brinquedo de criança, exagero da esperança, para sempre vou te amar. Diamante negro, emoção e poesia, tradição e alegria, meu amor, meu boi do mar. Brilha meu boi ao redor da vaqueirada, ao cantar dessa toada, meu eterno boi do mar. És a história que o poeta escreveu, és o sangue, és a luta, criação que Deus me deu. Meu boi de pano, boi de rei, boi de orquestra, destemido touro negro, grande rei dessa floresta. Meu boi de pano, boi de rei, boi de orquestra, destemido touro negro, grande rei dessa floresta. Bem, estamos de volta. Vocês ouviram aí duas toadas, uma delas na voz do Edilson Santana, né, numa parceria entre o Diamante Negro de Nova Olinda, também com o Diamante Negro de Porto Velho. E aí fala do azul e branco, né? E o azul e branco, que eram as cores dele, ele era caprichoso, né? É. E conseguiu levar, graças a Deus, o Arlindo antes de si também. Para fazer um grande show, e na noite que ele estava sendo homenageado com o Menestrel. Inclusive, e nós acabamos de ouvir, desculpa, senhor Cláudio, nós acabamos de ouvir Mensageiros da Esperança, né, que também trata da juventude, né, e é composição junto com o senhor, né? É nossa composição. Essa toada nós fizemos numa noite lá em casa. Começamos a escrever a toada e terminamos. Ele estava em casa. Terminamos a toada no dia seguinte. Eu cantei a toada, né? Mas ele por sinal, o Aloysio é um grande intérprete. Quando ele interpretou a toada para mim, eu fiquei impressionado. Aí ele falou para mim que ele sentia que aquela toada é uma toada do folclore mesmo. Ele se sentia como se fosse uma criança cantando aquilo. É uma toada dentro do folclore, que saiu dentro da gente, aquela toada, saiu dentro de nós. Aí eu disse, por que, Luiz? Bom, porque tu é um brinquedo de criança. O boi é um brinquedo de criança. E nós ficamos adultos e estamos envelhecendo nisso, no brinquedo de criança. E eu gostei muito dessa letra, porque ela é muito folclore. Ela é muito folclore. É uma toada que fala na realidade do boi bumbá, da realidade do folclore, na cultura popular. E ele tinha muita honra de cantar essa toada. Por sinal, ele canta aí com muito garbo, na frente do jurado. Essa toada que ele falou que ele cantou com muita convicção que aquela toada seria uma toada vencedora. E foi vencedora. Sim. A Claudete Moreira também está conosco. Oi, Claudete. A sua xará, Claudete Nery Pinto. Sua irmã está dizendo, muito bom programa. Seu Luiz vai ficar eterno no nosso coração. Mandar um abraço para Ingrid Pereira também, que está assistindo conosco. E o Hudson Guedes lá dizendo que o José foi pro sonoplasta dele sábado. Foi, né? Foi no programa que ele foi lá finalizar com o pai. Mas nós temos aqui também o depoimento das meninas que fazem parte
do Grupo Aimee, né? Vamos começar aí com os depoimentos da Aline, depois a Claudete e a Érica, tá? Alô, meus guerreiros, hoje temos ensaio, todo mundo às 4 horas reunidos aqui na Varanda Mágica. Era assim que eles mandavam áudio pra gente todos os dias, falando pra gente dos nossos ensaios, da nossa Flor do Maracujá. Uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que deixou um legado muito lindo no meio da cultura, muito lindo no meio dos seus brincantes, muito aprendizado. Eu, desde muito nova, acompanhei o seu Aloysio também, via, sei o amor, o tanto o carinho que ele tinha, não só pelo diamante, mas a luta dele era tão grande que era por todos. O amor dele era a cultura, o amor dele era estar ali todo mundo envolvido, todo mundo perto dele, todo mundo junto dele, no calor dos braços dele. E é assim que eu me lembro dele, é assim que vamos lembrar dele. Dentro do coração, nos momentos bons, cada puxão de orelha que ele dava na gente. Tudo isso pra mim foi muito gratificante como dançarina. E como ele disse antes de falecer, eu fui e levei toda a minha família junto comigo. Ensinei todo mundo a gostar de boi, minha irmã, Adriana, Sinhazinha. E não tenho o que dizer, não tenho muito o que dizer, porque é um momento difícil pra todo mundo. A cultura perdeu uma pessoa muito maravilhosa. O Diamante Negro perdeu uma pessoa muito maravilhosa. Perdemos, mas também ganhamos. Ganhamos muito aprendizado, ganhamos muita força. Aprendemos com ele a garra de ser um brincante, a garra de ser um dançarino, a garra de ser um presidente, porque tudo isso ele tinha junto com ele. E é isso, não tem muito o que falar. O que falar do seu Aloysio Guedes, na verdade? Uma pessoa maravilhosa. E só tenho a agradecer e falar para os familiares. Sentimos muito, sim, ele se foi, mas ele permanecerá em nossas memórias e em nossos corações. Ele era um pai, sim. Dava atenção a todos, pelo menos a mim. Me dava toda a atenção, mandava áudio, falava comigo pelo Facebook. Então, sou muito agradecida em fazer parte dessa família Diamante. E muito obrigada, seu Aloysio, por ter confiado em mim e minha capacidade de fazer parte dessa família Diamante. E sem palavras para descrever a pessoa maravilhosa que ele era e que ele foi. E se o seu filho continuar, claro, se o Hudson continuar com o boi, vou continuar assim, em memória do seu Aloysio Guedes. Sem palavras para descrever a pessoa maravilhosa que ele era. Muito obrigada. Muito obrigada, gente. Seu Aloysio sempre foi um grande guerreiro. Ele pra mim sempre foi um grande homem, sempre tava brincando, sorrindo, cantando as músicas, ele sempre adorava. Eu não tenho nada de falar de mal. Eu só tenho que agradecer a ele, porque quando eu errava os passos, ele corrigia, brincava comigo e tudo mais, dava carinho e tudo mais. Pra mim ele sempre foi um guerreiro, sempre será um bom guerreiro pra mim. E é isso que eu tenho que falar. Estamos de volta aí. Vocês chegaram a ver já 3 depoimentos aí das meninas que acompanharam o seu Aloysio como dançarinos e também nas tribos, né? No próprio corpo de dança Aimee. Os depoimentos dessas pessoas. Temos aqui também a Stacy Veloso, ela está participando conosco.
A Claudete continua assistindo. O Hudson. Antes de... Acho que o senhor quer comentar antes ou depois de ouvir a toada? A toada que o senhor fez com ele, Remanso do Rio Madeira. Pode tocar primeiro. Toca primeiro, né? Por favor. Aí a gente volta. Por favor. Senhores jurados, público presente. Retoma a emoção do caboclo, templo sagrado, berço da ecologia, pescador tira o sustento, remando nesta magia. Templo sagrado, berço da ecologia, pescador tira o sustento, remando nesta magia. Percebe a noção do além, imaginário poder da palma, marco dessa criação. O progresso é o minério da cura, o ouro de tanta riqueza, santuário sagrado patrimônio da mãe natureza. Vamos aplaudir isso! Para o Atesta Terê, homenagem a São Antônio de Madeira. Para o Atesta Terê, nossa história, as palmas sagradas anunciam a dança do boi bombar. Para o Atesta Terê, para o Atesta Terê, as palmas sagradas. Bem, estamos de volta. Antes de passar para o seu Cláudio, para ele comentar a respeito dessa toada composta juntamente com o seu Luiz, o Hudson está dizendo que ele se lembra do pedido do seu Cláudio de que queria um efeito na batucada. Batucada, né? Exatamente, exatamente. E aí, seu Cláudio, o que você tem a dizer dessa toada? Hudson, memória tá boa, né, amigo? Nós conversamos, essa toada, nós fizemos. E quando o Aloysio cantou, eu achei muito linda a toada e da maneira que ele cantou, né? Porque eu cantava de outro jeito, mas ele interpretou de uma maneira muito bonita, muito bonita. E eu fiquei impressionado. E foi quando eu falei para ti, putz, dá um efeito da batucada, que você sabe fazer isso, você sabe fazer. E você fez muito bem.
A música ficou muito linda, porque com o efeito da batucada ficou melhor ainda. Você vê que o final dessa música é emocionante. É emocionante. Segundo o Aloysio me falou que teve pessoas que até ficou lacrimejando no final da toada, diz que foi uma toada muito bonita. Essa toada, ela se refere a um pouco da cidade de Porto Velho, do que estava acontecendo, as pessoas esquecendo. O progresso chega, o progresso é bom, mas o progresso destrói também. Aí o progresso trabalhou nas barreiras, está trabalhando nas barreiras e tudo, mas não prestou atenção que está destruindo a floresta também. E o Aloysio é muito conservador nesse ponto. É um educador, né? É um educador, ele sabe disso. E ele fez essa toada com essas palavras, o remanso do Rio Madeira, porque muitas partes iam ficar alagado. O caboclo não tinha mais onde pescar, não tinha um peixe dele. Outras partes atingiu a fauna, a flora. Como ele mesmo falou, atingiu uma cidadezinha lá que acabou com a cidade, uma cidade histórica. Essa cachoeira que ele fala aí, que ele botava tudo no papel para a gente fazer, essa cachoeira é uma cachoeira histórica, turística, muito bonita, às 6 horas da tarde, 5 horas, diz que era uma revoada de pássaros imensas, uma lindeza. Uma Piracema também tem ali. E tudo isso acabou, o marco da criação, o marco da cidade, foi tudo de águas abaixo. Então, se ele fala, no final ele diz assim, se o progresso é o minério da cura, se o progresso cura tudo, tanta grandeza que tinha nisso aí, esqueceram da floresta. O patrimônio da mãe natureza, que é a floresta. É muito bonito esse final aí dessa toada, é muito linda essa toada. É necessário a cachoeira, é necessário tudo, graças a Deus. Tem cachoeira, a gente tem que ter o progresso, mas tem que ter cuidado com o que traz o progresso, com o que traz. E ele é muito cuidadoso sobre esse assunto aí. Ele me falava de que tinha uma cidadezinha, uma igrejinha de Santo Antônio, né? Sim. Que toda vez que ele passava lá, ele sentia uma tristeza no coração, de saber que a igreja estava embaixo d'água. E houve lá uma seca, que a igreja ficou com a torre de fora, parece uma parte de fora. E tudo isso, ele que é conservador, ele estava lá há muito tempo, se criou vendo aquilo ali, talvez foi até nessa igrejinha várias vezes, perdeu tudo aquilo. Então essa música, deixa eu dar assim. E ele me falou que essa música, quando tocou no coração dele. E eu até me preocupei, porque nessa época, ele tinha acabado de sair do hospital pela primeira vez. Ele estava muito magro. E a Leda me manda um DVD. Quando eu vejo, eu estou assistindo com a minha esposa. O Aloysio, só a roupa, meu amigo. Ele foi cantar, só a roupa. Magrinho. Fugiu do hospital para cantar. Você vê a dedicação, o amor que ele tem nesse boi. Isso nunca pode ser esquecido. É muito amor na vida dele. A dona Eleida ficou preocupada quando ele chegou lá. Ficou todo mundo preocupado, ele me contava isso. Aí ele contava e sorria. Então tudo isso são coisas que a gente não pode esquecer da pessoa, não pode. A pessoa deixa um legado imenso para a vida toda, uma história, para a vida toda. É por isso que está acontecendo isso aqui. Verdade. Agora, o seu Aloysio também, muita gente não sabe, mas tu conhece o Duda do Corre Campo? Mestre Duda? Faleceu? Duda, grande amigo do seu Aloysio. Foi. E o Duda, antes de falecer, ele passou para os cuidados do seu Aloysio um livro onde estavam todas as... um caderno assim como o seu, onde estavam todas as toadas escritas por ele, pelo Duda, né? Foi. Chegou lá e me chamava de Mano Velho, não me lembro qual era a expressão. Mano Velho. Inclusive, você tome conta inclusive essa toada todinho, ele colecionou a toada do Duda, passou tudo a limpo e mandou um caderno com tudo gravado para a filha dele, que inclusive foi eu que entreguei para ela. Para a filha dele, tudo direitinho, tudo muito, muito bom. Meu caderno que ele fez, muito bonito, a gravação. Ele ficou amigo do Duda através de mim, ele queria conhecer o Duda, porque as músicas do Duda tocavam muito em Porto Velho, né? Uns bois de lá, principalmente o Corre Campo lá tocava. Aí eu levei ele para conhecer o Duda. Aí o Duda fez uma festa quando encontrou ele. Nós chegamos uma noite lá, ficamos até tarde da noite conversando, aí eles entenderam bem e começaram a trocar ideias. Seu Cláudio, o senhor imagina quantas toadas vocês já fizeram? Rapaz, porque aqui só tem 2 ou 3 que o pessoal lá mandaram pra gente aqui. Que a história não é gravada, né? Então foi mais de 20 toadas na Mas nós vamos gravar, viu? Mais de 20. Eu tenho quase resgatar isso aí.
Eu tenho em casa assim, vamos gravar. Tá. Temos aqui ainda o Hudson Progresso e o Minério da Cura. E ouro de tanta riqueza, saudade, santuário sagrado e patrimônio da Mãe Natureza. Entendi bem e coloquei a forma que o senhor me pediu. Vamos para mais um depoimento. Esse é o amigo que estava lá todo dia para conversar com o seu Luiz. Zé Comichão. Você é que sabe da minha história de vida. Eu fiquei assim, né? Assim, desconfiado. Aí eu falei até para o Estevam, para mim acabou o Frocone com essa queda do Guedes aí. Tinha um Antônio. Aí o Estevam falou, nada, mas isso. Aí eu disse, não, mas eles podem botar o boi. O último disse que não ia deixar de botar o boi, né? Falei mesmo assim. Aí eu joguei pesado mesmo, sabe? Mas pra mim, ele é o cara, era o cara, né? Eu só tava junto com ele, trabalhava pro boi dele sempre. Eu trabalhava no correio caminho dele, mas nunca teve problema nenhum comigo. Todo tempo foi um carro bacana comigo. Aí aconteceu essa tragédia, né? Falei, não sei, até hoje ainda estou surpreendido com isso. Às vezes eu venho aqui, ó, hoje eu passei, já parei aqui para conversar, né? Mas ele era o cara. Era o cara que conhecia o ramo. E batalhou. Doente assim mesmo, o cara encarava isso. Mas, e aí? Tá bom? Oi galera, eu sou Rafael Oliveira, pajé do Boi Bumbá Diamante Negro e do Corpo de Dança Aimei de Porto Velho, Rondônia. Falar do seu Aloísio, eu chamava ele carinhosamente assim, para esse momento é muito fácil falar do seu Aloísio, mas para esse momento se encontra meio difícil, né? Porque o seu Aloísio, ele tinha diversos adjetivos. Ele era amigo, ele era parceiro, ele é um presidente, né? Ele era uma pessoa que lutava em prol da cultura do estado de Rondônia. Chega até me arrepia, né? Me emociona a fala dele nesse momento. O Sr. Luiz, ele veio à Terra para deixar um grande legado, né? Para mostrar para o povo de Rondônia, especialmente, como é que se brinca de boi. Ele foi um líder, ele era um mestre, ele é uma pessoa sábia, companheira, amiga, incentivador. E ele é uma pessoa maravilhosa, né? Quem conhecia o Sr. Luiz de frente sabe o quão especial ele era. E né? Porque o Sr. Luiz, ele se foi, mas ele estará sempre em nossas memórias. E a palavra de hoje é gratidão, Sr. Luiz. Muito obrigado por todas as oportunidades. Oi, gente. Eu sou a Mirla Pinheiro, Cunha Poranga do Boi Diamante Negro, a Cunha Poranga do seu Aloísio Guedes. Ele que sempre me tratou super bem, sempre. Muito carinho, muito respeito por ele. Agora a nossa estrela que tá brilhando lá no céu, né? E eu vim aqui fazer esse vídeo em homenagem a ele, ao meu respeito, ao meu carinho, quanto ele era querido por mim e por todos os brincantes do boi, né? Todo mundo tinha muito respeito por ele. E ele vai estar sempre em nossos corações, sempre, no meu principalmente, porque ele realizou um sonho meu, que eu tinha muita vontade de dançar no Boi Bumbá como Cunha Poranga, e ele abriu as portas para mim, e eu nunca vou esquecer, nunca. E deixar um beijo para todos vocês que tá vendo meu vídeo. Tô muito triste, né, bem pra baixo, mas vou tentar lembrar dele só daquele jeitinho, sorrindo. E quando ele falava, oi, minha guerreira.
Tu que nasce no estrangeiro, nas cordilheiras dos Andes, Rio Madeira, Rio de Encantos. Tu que nasce no estrangeiro, nas cordilheiras dos Andes. Oh, 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 vem correndo altaneiro, recebendo os abraços dos teus tributários lendários, em busca do teu mar, e segue espanhando cidades ao passar. Das águas barrentas, sedentas, mensários de peixe que nos enriquecem de tanta fartura, é fonte de vida na nossa cultura, ó Rio milenar. Das águas barrentas, sedentas, mensários de peixe que nos enriquecem de tanta fartura, é fonte de vida na nossa cultura, ó Rio milenar. E o rio corredor do progresso navegador, ligando a beleza, a riqueza que o meu Deus criou. E o rio corredor do progresso navegador, as fontes de vida do homem do interior. Oh, 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 ei, 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 ei. Oh, Rio Madeira, Rio de Encantos, o que nasce no estrangeiro, nas cordilheiras dos Andes. Oh, 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 tu vem correndo altaneiro, recebendo os abraços dos teus tributários lendários, em busca do teu mar, e segue espanhando cidades ao passar. Das águas barrentas, sedentas, mensário de peixe que nos enriquece de tanta fartura, é fonte de vida da nossa cultura, ó Rio milenar. Oi, gente, estamos de volta. São belíssimas toadas, né, seu Cláudio? E a veia mesmo, poeta dele, sempre está pulsando, sempre estava levando o boi, né, adiante. Bem, nós temos aqui o Magno Lima, que está nos assistindo lá de Guajará-Mirim, que é também um grande amigo, companheiro que auxiliava e auxilia, né, no boi, na confecção das fantasias. Aline Ferreira, a Sinhazinha, está também nos assistindo, e o Aldeir Cruz. Aldeir Cruz, já viu? Aldeir justamente com a banda acústica dele, né? Falando sobre a ciranda e também tocando as suas cirandadas. É como te diz isso lá em Manacapuru. E vai trazer a tocata, que também lá é chamada tocata, a banda, né? Como o Aloysio gostava de chamar o boi cantoria. Cantoria. Né? O boi é cantoria. Isso. O boi é cantoria. A Stacy Veloso está dizendo: seu Aloysio, homem de caráter e de um coração imenso.
é difícil aceitarmos a sua partida. Quero sempre lembrar do seu sorriso por viver e da sua luta pela nossa cultura. O senhor já está fazendo muita falta aqui conosco. Obrigada por tudo, pelos conselhos, puxão de orelha quando tinha que dar. Enfim, meu sentimento de gratidão pelo que o senhor fez por mim e todos os nossos brincantes, todos os seus brincantes. Te amamos. Antes do Rafael ser pajé, nós levamos o Fabiano Alencar, o Robson Ferreira, né? E eles foram campeões lá antes do Rafael. O Rafael também é um excelente pajé e ter falando aqui, né, agora com a Mirla. Agora, nós vamos para, além dessa pessoa que vai falar, nós levamos também o Werner, que era o grande, o mago das confecções, das fantasias. Também ajudou o Adenilson, que é o Negão, o Adriano Assis, e essa pessoa aí também colaborou. O nosso diretor. Vou falar do seu Guedes, né? O seu Guedes é um homem sonhador, né? Além de um amigo meu. O seu Guedes era um homem sonhador que sonhava com o folclore da sua região. Um homem que era apaixonado pelo seu boizinho negro chamado Diamante Negro. Um homem que vivia para a cultura de Porto Velho. Esse é seu Guedes, é o que eu posso falar deste grande amigo que nos deixou, mas deixou um legado a Porto Velho, que é a cultura popular daquela região. Pronto. Olha, falar de Aloysio Guedes é falar da cultura popular, principalmente no segmento de quadrilhas e boi-bombás. Boi-bombá, que ele tinha como uma das maiores paixões dele, o boi Diamante Negro, ele, fundador, eterno presidente, ajudou na fundação da Federum, era atualmente meu vice-presidente na Federum, muito atuante em tudo, em reuniões, na organização do Flor do Maracujá, nas discussões, nos regimentos que a gente fazia, né? Em tudo isso, ele era sempre aquela pessoa que tinha muito conhecimento e muita experiência. E ele buscava sempre lá fora, onde tem uma cultura um pouquinho mais avançada, Manaus. Ele ia para lá, estudava, trazia para lá muitos projetos para ser implantado aqui. Ele lutava porque ele dizia: Fernandão, se nós não lutarmos, a cultura fica cada vez pior. Não é fácil fazer cultura, mas é necessário uma luta muito grande. Então, o Aloysio Guedes tinha muito isso, de não desistir. Para você ter uma ideia, ele dividia a casa dele entre família e os adereços e o boi. E o boi-bumbá, Diamante Negro. Mas foi um grande baluarte dessa cultura popular. Aloysio Batista Guedes é uma perda assim, irreparável para a cultura popular da nossa cidade, do nosso estado. Ele era, acima de tudo, um guerreiro, principalmente pela brincadeira de boi-bumbá. O folclore de Porto Velho perde o mestre. Aloysio, pedagogo, um radialista, um esforçado presidente do boi-bumbá Diamante Negro. Eu creio que todos nós, folcloristas, lamentamos e temos o sentimento da perda desse grande baluarte da cultura popular da nossa cidade. Vai em paz. Vocês viram aí que o seu Aloysio, além de ser sempre o amigo e companheiro, como foi com o Fernando da Federon, era também amigo e respeitado pelos outros dirigentes dos bombais, como é o caso aqui do Silvio Santos, o Zé Catraca, né? Então, o importante era lutar pela cultura, como foi falado. Se não lutasse, acabaria. Mas dentro da arena é que era a disputa, né?
Seu Cláudio, o que o senhor teria a dizer a mais sobre a convivência com o seu Aloísio, os momentos de composição, os momentos em que ele ligava para o senhor para, sei lá, falar o que estava acontecendo, né? Dizer das mágoas e ter os seus ombros, né? De amigo, né? Naquele momento. Nos descreva aí como era esse momento com o seu Aloísio. Você acabou de dizer, Aloísio era um grande folclorista, era um técnico. A disputa para ele era dentro da arena. O resto é amizade e progresso no festival. Seja as quadrilhas, seja o que fosse, cangaço, o que fosse, para ele é folclore. Então, desse momento, eu tenho muito, eu vou ficar com muito, já estou com muita saudade do Aloísio. Me parece assim que eu ainda agora saí de casa, minha esposa diz assim, não parece que o Aloísio foi embora, não deixou. Exatamente. Tem momentos assim porque ele sentava na mesa comigo lá embaixo na minha casa e nós conversávamos muito, trocávamos muitas ideias de festival, de facilidade, dificuldade, das toadas. E sempre ele tinha um papelzinho com uma coisinha que eu queria uma toada igual aquilo ali, queria fazer uma toada igual aquilo pré-falado, para levar para a arena, porque ele pretendia fazer uma alegoria, um trabalho de acordo com aquilo. Haja vista que o Diamante Negro se projetou mais porque o Diamante Negro é um boi projetado. Ele não é um boi que saía assim, de uma hora para outra, não. De qualquer jeito, né? O Diamante Negro era projetado há um ano. Há um ano. Ele primeiro fazia as toadas, ele queria que fazia a toada de acordo com o que ele queria. Depois vinha o projeto das danças, e ele se confortava muito, e era muito de orgulho deles, os brincantes deles. O brincante aguerridos, deles, né? O brincante dele tratava ele como se fosse assim, um amigo, um pai. Nos problemas que aconteciam, ele resolvia com tudo. E quando ele montou o Grupo Aimee, ele ainda ficou mais feliz ainda, porque o Diamante Negro tem trabalho de um ano, ele não para. Ele ia lá para aquele Parque dos Tanques, né? Que é onde montaram uma casa de cultura lá. Sim. Ele estava sempre lá, levou um cantor em nome do boi, Arlindo Júnior, levou Davi Assayag, levou tantos cantores de nome. É um projeto de nome e corajoso, né? E corajoso, porque levar um artista assim, passagem, as despesas são altas, e tinha coragem de fazer aquilo. E tudo aquilo ali agrega uma situação financeira muito boa para a cidade. Não só na parte turística, como na parte financeira, de que tem um vendedor aqui vendendo uma pipoca, ou vendendo um tacacá, outro vendendo um negócio. Agrega uma situação comercial muito grande, não só para o boi, mas para a cidade também. E hoje eu não sei como é que vai ficar isso aí, porque no momento é difícil a gente pensar nas coisas. O Wilson é um rapaz novo que vai assumir tudo isso aí, eu tenho certeza, a dona Leila também, mas no momento para suprir essa falta é muito dura, vai ser muito dura. E não parece assim que o Aloísio foi embora. Parece que o Aloísio está conosco, porque principalmente comigo. A gente tinha muita conversa sobre a vida da família, a gente tinha uma dificuldade, as coisas, tudo a gente falava e conversava e tudo. Não, mas isso acontece, isso é da vida, isso aí, vamos deixar isso para lá. E toda a vida nós tivemos essa relação de amizade muito grande. Muito grande. E já estou sentindo muita falta do Aloísio. Nós vamos pedir que a família ela possa dar continuidade, até como legado, como você já falou. É a vida dele, era aquilo que ele mais amava, né? Além do trabalho educacional como pedagogo, ele também tinha os trabalhos na paróquia, que ele era conselheiro matrimonial também. Então acho que tinha muito disso. E também essa questão do folclorista, né? Da cultura popular. Então eu acho que pro bem daquilo do legado que ele deixou, dar continuidade, assim como vários depoimentos já falaram aqui, né, seu Cláudio? Eu acho que espiritualmente ele vai se sentir muito bem. Sim, pois é. Nós vamos então agora dar uma sequência da família, né? Nós vamos ver o que a família tem para nos dizer e depois a gente volta para nossas considerações finais.
passando aqui através desse vídeo para falar dessa pessoa incrível, maravilhosa, que Deus infelizmente levou. Aquele que amava a cultura aqui da cidade de Porto Velho e que é o nosso baluarte, né, da cultura, que jamais vai ser esquecido. Tio, você foi um exemplo, o nosso orgulho da família. Quero te dizer que vamos sentir muita saudade, a saudade já está apertando, e que te amamos. Vamos lá, Ingrid? Então, durante 10 anos, desde quando eu entrei no boi, sua Luísa me acolheu, me deu oportunidade, sempre do meu lado, mandava mensagem. No início, quando eu entrei no boi, eu era uma das primeiras a chegar, até chegava às vezes, ele estava até ainda dormindo, não tinha ninguém, mas eu vinha cedo. E isso me aproximou cada vez mais, porque a gente conversava, tinha tempo de conversar. Ele conversava com você, né? Ele não era só o sogro, ele era um amigo, sentado nesse sofá. Esse sofá aqui representa muito para todos nós, que é esse local que o Senhor passou os últimos dias, o Senhor dormia aqui. Esse sofá é o nosso símbolo, né? É aqui que a gente se senta quando está querendo lembrar de você, porque é aqui que o Senhor dava os seus conselhos. A Ingrid lembra com muito carinho, né, sobre esses dias que ela sentava do lado que eu estou e ele sentava desse lado e começava a falar. E ele sempre dizia assim: minha filha, ou Ingrid, né? Você nunca acertou falar o nome da Ingrid direito? Isso, então, a Ingrid guarda muito carinho sobre as suas conversas, não é, Ingrid? A gente conversava, ele me dava muitos conselhos. Quando eu lembro quando ele me deu a oportunidade, primeira vez de dançar de item, e aí cada vez mais, quando me envolvi com o Hudson, e ele veio e conversou comigo, eu falava assim: ela é meio estressada, briga com todo mundo. Aí chegou até uma vez a apartar ali uma discussão na época boba de menina. E aí, mas assim, eu tinha um carinho muito grande, um amor muito grande, porque ele conversava comigo, ele me entendia, ele me defendia como um pai, como um amigo. E eu poderia ficar aqui falando várias e várias coisas, qualidades que ele tinha, claro, defeito, ele era um ser humano, mas um coração enorme, e abraçava todos, além da família, os amigos, né? Ele tinha um amor imenso por todos, pelo Ian, principalmente, que ele considerava como filho. Ele cansou de falar, minha gestação, desde o início até hoje, sempre o Ian perto dele. E assim, eu só tenho a agradecer a ele por todo o carinho que ele sempre me deu, apesar das minhas falhas, e o amor que ele tinha, né? Depois que eu e o Hudson tivemos a separação, ele ficou muito triste, e assim, eu tentei de várias vezes, pensei em vir conversar com ele, mas pelo orgulho eu acabei não vindo, mas que quando eu me sinto só, eu converso muito com ele, eu sinto que ele perdoou, ele desculpou, porque ele era um homem de luz, um homem de coração grande,
E eu só tenho a agradecer por tudo, todo o conhecimento, todo o carinho, todo o conselho que ele me deu. E realmente a mudança que ele queria em mim, infelizmente, veio, mas não com ele presente. Mas em meu coração ele está vivo, vai continuar, porque era muito grande o que eu sentia por ele. Brigava com muita gente, as pessoas vinham, queriam falar alguma coisa e eu defendia mesmo, mas porque ele era uma pessoa boa e eu sabia de todo o que acontecia por trás em relação ao boi, na vida dele, tudo eu estava por dentro, ele conversava comigo, às vezes ele queria desabafar e algumas coisas ele vinha, conversava comigo e eu não falava nada, eu só escutava ele porque às vezes era só isso que ele queria. Alguém para ele desabafar, não dar opinião, não discordar, nem concordar, era só ouvir ele. Então eu levo isso comigo e vou sempre lembrar dele como um homem sábio, um grande Aloysio, um grande presidente, um grande sogro, um grande amigo, um grande companheiro, um grande avô. E isso vai ficar guardado para sempre, porque ele era o mestre, ele era um homem da cultura. E todas as homenagens que ele está recebendo, vai continuar recebendo, vai ser mais que merecido, porque ele era uma pessoa boa. E aquele jeitinho dele cativou a todos. E é isso, Aloysio. Muito obrigado por tudo. Só tenho a agradecer. Aonde o Senhor estiver, que eu tenho a plena certeza que é do lado de Deus. O Senhor está nos vendo, está nos guiando, nos protegendo. E o Senhor sabe que aqui sou eu, a filha do professor, os seus netinhos maravilhosos e os mais 4 que estão lá em Porto Velho. Eu não tenho que dizer muito do meu pai, não, mas ele era um grande pai para mim, um grande sabedor, que amava por tudo e fazia de tudo. Pai, obrigada por tudo mesmo. Obrigada pelas coisas que o Senhor fez para mim e para a mamãe e por todos. Amo demais o Senhor, descanse em paz. Você foi um grande exemplo para nós. Nós te amamos muito, vovô. Bem, tá sendo emocionante, né, seu Cláudio, falar do seu Aloysio, ainda é pouco. Como eu disse para vocês, tinha muita coisa ainda. Se eu fosse dar ouvidos para a Leda, Bruno, a gente não sairia daqui. Mas é o pouco que nós podemos fazer, nós fizemos, está no nosso alcance. Eu já peço desculpas de vocês pela emoção. Graças a Deus eu me recompus, né? Mas Hudson, Dona Eleida, Ingrid, a própria Leda, pode ter certeza que nós vamos dar continuidade. Se precisar de mim, eu estou por aqui, tá? O seu Cláudio também, com certeza. As pessoas, os amigos que sempre nos acompanharam até Porto Velho, vamos dar continuidade, sim, se Deus quiser. Eu vou passar um vídeo agora que é a forma que nós queremos nos lembrar dele. É essa forma que a gente quer sempre ter na nossa memória. Esse jeitinho dele, esse sorriso meigo, né? Que a Leda dizia sempre dentinhos dele, mas o sorriso dele, aquele sorriso cativante, sincero, amigo. Espero que vocês também fiquem com ele com essa lembrança desse vídeo. Esse é o melhor boi do mato, em confecção, dos boi do mato. Pode ter certeza disso. Calma, só de
Bem, estamos de volta só para agradecer a presença do seu Cláudio por se disponibilizar em vir até aqui, subir 2 lances de escada, né, seu Cláudio? Mas valeu a pena. Valeu a pena. Valeu. E como já falei, é o mínimo que a gente podia fazer, assim como também mandei minha esposa para participar lá e confortar a família. E nós vamos estar aqui, viu, Edson? Viu, dona Eleida? E aí eu agradeço a todos pelos comentários, pela participação. E na segunda a gente volta, mas antes de terminar, seu Cláudio, por favor, queira usar a palavra aí para... Pô, não. Poleda, dona Eleida, toda a família do Aloísio, os meus sinceros, minhas sinceras condolências. Mais uma vez, eu tenho certeza que a família vai continuar com o trabalho. Mando um abraço para os brincantes também do boi, que se unam, que dê conforto à família e se conforte também. Porque o caminho está dado, a Aloísio deixou o caminho. Agora precisa de continuação, que eu tenho certeza que o Hudson vai continuar. Não somente no Bumbá, como também na emissora onde ele trabalhava. E porque o Hudson é um rapaz muito ativo, um rapaz muito digno de certos trabalhos, ele já trabalha no ramo e vai entender muito bem o que é ser um radialista. Então eu quero agradecer ao Nonato pela essa oportunidade que ele me deu de falar do meu amigo Aloísio, que ele vai continuar sendo meu amigo. Ainda agora, quando eu saí de casa, a minha esposa disse assim: não parece que vai fazer uma homenagem para Aloísio. Ainda estou vendo ele aqui em casa, tomando uma caldeirada que eu fiz para ele. Exatamente. Então são coisas da vida, mas Deus vai nos confortar, vai confortar a família, eu tenho certeza disso. E uma nova estrada do Diamante Negro seguirá, porque as portas estão abertas, o legado está deixado e tudo vai se dar bem. Deus quiser, e o nome do Aloísio vai ficar na história da cultura popular, não só de Porto Velho, mas na cultura popular brasileira. Então, Aloísio, meu abraço, amigo. Abraços sinceros do seu amigo. Está aqui. Ok. Bruno, eu quero te agradecer do fundo do coração, meu amigo, porque até ainda às 4 horas estava chegando o vídeo, né? Nós chegamos aqui e ainda fomos organizar ainda, né? Então, muito obrigado por ter ajudado também a prestar essa homenagem. Segunda-feira a gente volta às 7h30 com o Aldeir e a Ciranda do Binha. Muito obrigado. Hoje nós não tivemos o Viva Juninas, né? O programa do Ricardo, por causa do feriado, né? Os convidados foram para a piscina e tal, e não puderam vir, né? Foram lá pro Jardim do Éden, né? Mas amanhã, que horas? Depois do Biografia Cirandística, né? Amanhã teremos o Ricardo, tá bom, gente? Muito obrigado e até a próxima. Tchau, gente.